Continuar o assunto da semana passada. Vocês entenderam bem o funcionamento daquele circuito, gente? Esse aqui? Esse programa aqui, ele coloca uma barrinha na frente aqui que atrapalha a minha vida. Pronto. Tem alguma dúvida que eu poderia retirar sobre isso aqui? Não, professor. Câmera rápida aqui, né? Isso que eu chamo de câmera. Vamos continuar aí. Só para lembrar um pouquinho, na aula passada nós vimos o retificador trifásico de meia onda com carga puramente resistível. Mostrei o funcionamento, as formas de onda, beleza. Antes de passar para frente, eu queria colocar para vocês o seguinte, isso aí, ó. Nós temos aí o próprio retificador, só que a carga é do tipo RLE, a carga genérica que a gente chama. O que é que muda? As formas de onda de tensão não mudam em nada, tá, gente? Quando você muda a carga. Por quê? Porque sempre vai haver a tal comutação, isto é, a troca de um diodo que entra com o que sai de 120 em 120 graus, então, e toda vez que um entra, ele joga tensão para a saída. Então, não tem como mudar a forma de onda da saída, não muda nem de tensão dos diodos, e, consequentemente, também nem das tensões, aliás, nem da tensão na carga, desculpe, e, consequentemente, nem das tensões dos diodos. Então, isso não muda, não. O que pode mudar é a forma de onda de corrente e até o valor da corrente, os valores instantâneos, em função do tipo de carga que tiver. No caso de uma carga que tem indutor, resistor e uma fonte, ou uma força eletromotriz, né, ou contra-eletromotriz, melhor dizendo, a gente passa a ter um formato diferente. O que eu desenhei aqui, ó, é a forma de onda de corrente para esse tipo de carga. É só para lembrar que a forma de onda de corrente para esse tipo de carga é a mesma daquela que originou o ábaco de Puszlovsky. Porque em cada 120 graus tem um diodo conduzindo e os outros estão fora. Então, o circuito se comporta como uma célula retificadora básica. Então, a forma de onda de corrente é a mesma. Entendeu? Então, não há nem necessidade de a gente entrar em comentários sobre isso aqui, a não ser dizendo o seguinte, olha, assim que a tensão da carga fica maior que a soma das tensões, que é o E mais o R mais o L, algebricamente, a corrente volta a aumentar de novo. Nesse ponto que eu coloquei a seta aqui, ó, se vocês lembrarem, eu acho que é até difícil um pouco lembrar, mas tentei lembrar, que nesse ponto aqui que eu pus a seta, a tensão no indutor é zero. Por quê? Porque as duas únicas tensão que existem naquele momento é o E, mais a queda de tensão em RL, que é dado pelo valor instantâneo da corrente vezes o R. Não sobrou tensão para o indutor. A partir daí, a corrente começa a diminuir. E vai diminuindo até esse ponto aqui, ó, quando então volta a tensão da fonte aplicada à carga ser maior que a soma do E mais o R. Não é isso? É isso que acontece? Vocês lembram disso? Aí a corrente volta a aumentar e assim sucessivamente. Então, o resultado é essa forma de onda aqui. Ó. E quanto mais indutiva for a carga, mais plana ela se torna. Se a carga for predominante indutiva, quer dizer, a indutância é tão grande e o R é tão pequeno, você pode considerar uma linha reta. Nunca é uma linha reta, mas pode. Tá legal? É só para lembrar, ilustrar, mas vamos em frente. O próximo passo agora, considerando o circuito que vimos na aula passada, que é o retificador com carga puramente resistível. Nós vamos calcular aqui ó, o valor médio, no caso, os valores médios de tensão nos terminais da carga e de corrente
que circula pela carga puramente resistiva, ok? Vamos lá. Se não estiver conseguindo acompanhar o raciocínio, vocês dão uma paradinha aí, é só falar. Eu vou me basear nessa forma de onda aí. Que forma de onda é essa aí? É parte da forma de onda da carga. É a forma de onda na carga decorrente de uma das três fases. Porque existem três iguais a elas, não é isso, gente? Vamos voltar lá só para relembrar. Aqui, ó. Opa! Existem três ondas iguais àquela, que tem uma, tem outra e tem outra. Isso dentro de um período. Cada uma tem uma duração de 120, 3 é 120, 360, que é o período total. No caso da fase A, ela pensa bem, se eu estiver considerando a senoide da fase A só como referência, a forma de onda na carga referente à fase A, ela vai começar nesse instante aqui, ó, equivalente a 30 graus, e colocando mais 120 graus, nós chegamos a esse ponto aqui, ó. Entendeu? Então, é 30 mais 120 igual a 150. Beleza? Nos outros é a mesma coisa. Para a fase B, é no 30 da fase B até o 150 da fase B. Esse aqui é o, 105, é o 30 da fase C também e o 150 da fase C. Então, as três ondas são exatamente iguais. Aí eu posso usar uma delas, calcular a área abaixo dela, multiplicar por 3, assim sendo, calcular a área total. Isto é, a área total de tensão na carga é a soma da área de uma calota dessa, chama de calota, né, que é referente a uma senoide, ou a condição de um de outro, e multiplicar por 3. É simples assim. A fórmula é essa aí, ó. É a fórmula básica para calcular o valor médio de tensão na carga. Observe o que nós temos. Como é cálculo de área de uma senoide, né, a gente utiliza o cálculo integral. Portanto, a integral da função seno, isto é, de V máximo seno de ômega t de ômega t, como já sabemos. Só que eu vou integrar no intervalo que vai de 30 graus até 150 graus. 30 graus é a mesma coisa de π sobre 6 se eu estiver usando radiano. E 150 é a mesma coisa de 5π sobre 6, não é isso? Então, eu vou integrar de π sobre 6 até 5π sobre 6 a função V a máximo seno de ômega t. Lembrando isso aí, ó. Aqui nós estamos colocando o nome genérico, né? VO é a tensão de pico na saída, que será a tensão VA, se eu estiver considerando a fase A, ou VB ou VC, se eu estiver considerando as fases B ou C. E IO, da mesma forma. Então, é só resolver essa integral, né, e a gente chega ao valor médio. Né? Observe que eu multipliquei por 3 aqui, ó, porque o valor médio é a integral da área no intervalo, isto é, a área, né? Eu falei que é a integral da área, não, a integral da função do intervalo, isto é, a área dividida pelo período dá o valor médio. Só que, como tem 3 calotas, eu multiplico por 3. Então, é 3 sobre o período que multiplica a integral que nos dá a área, não é isso? E a integral de seno, nós sabemos que é menos cosseno. Então, dentro desse parêntese aqui, que mais parece um colchete, né? Está lá o resultado da integral, que é menos cosseno, entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Resolvendo essa integral, eu chego à expressão. Tá? Existe uma outra forma de fazer, se vocês quiserem também, ou de deduzir a expressão que eu vou mostrar aqui a seguir, que é usando aquela equação genérica, aquela que a gente mostrou, que serve para a célula retificadora básica. Vocês lembram dessa forma? Nós já usamos algumas vezes. Ela é baseada nessa expressão de cima, e sem o 3. Então, usando essa expressão aqui, ó, fica da mesma forma. É só adequar essa expressão à característica dessa forma de onda aqui. Ó.
eu calculo essa área aqui da mesma forma que eu calculei a área lá daquele retificador, da célula retificadora básica, porque isso aqui é o resultado de uma célula, é o equivalente a uma célula retificadora básica. É só imaginar o seguinte, começa a aparecer senoide lá na carga, que momento? Naquele momento que eu chamo lá de alfa, e vai até que momento? Até aquele momento que eu chamo de beta. A vantagem é que eu não tenho aqui aquela parte plana da curva. E como o beta aqui ó, é antes do π, não tem a parte negativa, mas é a mesma coisa. O beta não precisa acontecer depois de 180. Nós já vimos lá aquele exercício que nós fizemos sobre o diodo rodar livre. Então, é só substituir que no lugar de alfa, eu coloco a hora que começa o dispositivo daquela fase começa a conduzir, que no caso aqui é π sobre 6, então é cosseno de π sobre 6. E vai até beta, que é o momento que ele para de conduzir, que é 5π sobre 6, substituindo aqui ó, esses elementos, e eu obtenho o cálculo, nós temos aqui, ó, é o cálculo da areazinha. Eu esqueci de colocar o 3 aqui, ó. Como é que eu esqueci? Eu não pensei em colocar. Esse aqui é o cálculo da areazinha. Multiplicando por 3 do jeito que está em cima, eu tenho o valor médio real lá na carga. Isso aqui talvez seja mais fácil de resolver, que você já põe os cosseno direto, não precisa de resolver a integração. Então, outra coisa, como não tem o E, a carga é só resistiva, né? Nem tem o E nem o L, né? A carga é puramente resistiva. Esses elementos, deixa eu voltar a fórmula aqui, ó. Esses elementos aqui, ó, essas parcelas aqui, só desaparecem, né? Porque se não tem o E é zero. Zero sobre qualquer coisa é zero. Zero vezes o que está dentro do parênteses é zero. E está zero aqui de novo, porque não tem o E. Então a expressão ficou aquilo lá que eu mostrei. A expressão ficou bem mais simples, né? Aliás, eu pus o zero aqui, não precisa nem de pôr. Ficou que o VO médio é igual a 3V máximo sobre 2π sobre cosseno de 30 menos cosseno de 150. Cosseno de 30 e cosseno de 150 já são cossenos notáveis, eu posso pôr eles aí e resolver o problema. E na solução do problema, quer dizer, dando mais um passo na dedução da expressão, a gente chega nessa expressão aí, que é digamos até um alívio, porque não é complicado calcular o valor médio na saída. Eu só mostrei como que chega a ele, né? Então, gente, toda vez que vocês forem calcular o valor médio na saída de um retificador trifásico de meia onda, use essa expressão aqui, tá? Porque ela é deduzida a partir dessa ou daquela anterior que está por trás disso ali, que é a mesma coisa. Então, o valor médio de tensão na saída de um retificador trifásico de meia onda é igual a 1,17 vezes o valor da tensão fase neutro. Tá? E fase neutra é a tensão de entrada do retificador, a tensão que eu considero como da fonte do retificador. Se eu tiver uma fonte lá, por exemplo, 127 volts e quero saber o valor médio da tensão na saída do retificador, é só pegar os 127 volts e multiplicar por 1,17. É uma constante. E é constante por quê? Porque a estrutura provê ou gera aquela forma de onda imutável, e quando a forma de onda é imutável, o resultado do valor médio da tensão é uma constante vezes a tensão de entrada. No retificador monofásico de meia onda, veja bem, monofásico de meia onda, essa constante é 0,45. O monofásico de onda completa é 0,9. O trifásico de meia onda é 1,17, conforme está demonstrado. Então, é simples assim. Calcula-se tão fácil quanto calcular de um monofásico. Entenderam? Então, use essa expressão, pode guardá-las na cabeça. Como a carga é puramente irresistível, gente, basta pegar a tensão média nela e dividir pela resistência e calcular a corrente média. Aí, a corrente média que passa pela carga, já que ela é puramente resistível, é só aplicar a lei de Ohm. Agora, um detalhe interessante. E a corrente média em cada diodo? Como a corrente média na carga é dada pela soma das três correntes médias, porque ela é dada pela soma das três tensões das três calotas, eu posso dizer que cada diodo é responsável por 1/3 da corrente média total.
Então, eu tendo a corrente média na saída, que eu posso chamar de corrente média total, é só dividir por 3, que eu tenho a corrente média de cada diodo. Que está aí a expressão, 1,17 vezes a tensão de entrada, né, ou tensão fase neutra, que é a mesma coisa, dividido por R, e também dividido por 3, está aí. Ó. Quando a gente vai fazer o projeto, fazer o cálculo desse circuito, e vai estabelecer qual diodo vai ser usado, é preciso saber, principalmente sobre o diodo, o valor médio da corrente que ele suporta, o valor da corrente eficaz que ele suporta e a tensão de pico reversa. Nós vimos que a tensão de pico reversa que é aplicada ao diodo é o valor de pico da tensão fase-fase. Você se lembra? Se não se lembra, eu vou mostrar aqui. Deixa eu voltar lá atrás. A tensão no diodo, que tem essa forma aqui, ó. Vou voltar no circuito. A tensão no diodo não tem esse formato? E esse ponto de baixo aqui, ó, não é o valor de pico da tensão fase-fase, e é a maior tensão negativa que se aplica ao diodo. A tensão negativa maior que se aplica ao diodo de um retificador é chamada de tensão de pico inversa. A gente tem que conhecer esse valor, porque se eu usar um diodo que suporta menos, ele vai se romper. Então, tem que ser um diodo que suporta mais. Então, na hora de estipular qual diodo vai ser usado, a gente tem que considerar o valor médio da corrente, o valor eficaz da corrente e o PIV, né? Pico inverso e voltagem. Entre outras coisas, mas principalmente esse. Se a gente tem esses, os outros não são muito importantes, não, porque quando se trata de retificadores, a gente sempre vai trabalhar com frequência baixa, aí não vai ter problema daquele que a gente tem muito lá nas disciplinas lá de alta frequência, né, com o fato do diodo, ele, quando for trabalhar com alta frequência, ele fica conduzindo constantemente, né? Ele tem uma ele não reage, ele não bloqueia quando você liga ele em corrente alternada de alta frequência. Aí você teria que usar um diodo com características especiais para poder retificar se você estiver fazendo retificação de alta frequência. Mas como as retificações aqui são 160 Hz, não há necessidade de preocupar com isso, não. Bem, faltou então isso aí, ó, o cálculo dos valores eficazes. A mesma forma de onda para deduzir a expressão do valor eficaz. Só para lembrar vocês que valor eficaz de uma grandeza, aliás, antes de eu falar alguma coisa, eu vou perguntar, o que é valor eficaz para vocês? Gente, acho que nós não conversamos sobre isso ainda não. Alguém me fala aí, o que é valor eficaz de uma grandeza? Dê a definição de valor eficaz aí. Pode definir do jeito que vocês entenderem. Se não tiver claro, a gente clareia. Vilmar, por favor. Lucas, tem pouca gente, é fácil. Juliana, para vocês três, Gabriela, vocês quatro, o que é um valor eficaz de uma grandeza? E é importantíssimo a gente estar afinado com essa definição, tá, gente? Vocês estão intimidados? Fica não, nós estamos todos tranquilos aqui. Por definição, então, já que vocês não querem falar, por definição, o valor eficaz de uma grandeza é um valor equivalente. Seria equivalente a um valor, digamos assim, numericamente, ao que produziria, numa carga puramente resistiva, a mesma potência elétrica. Trocando em miúdos, se você tem uma grandeza elétrica alternada, por exemplo, ou variável, ou qualquer uma, e liga ela numa carga, ela vai produzir um valor, uma quantidade de calor, uma certa potência, vai desenvolver uma potência ali, vai consumir uma energia ali, certo? Digamos que eu apliquei lá 10 volts de uma tensão qualquer. Por exemplo, a tensão da saída desse indicador deu 10, eu te liguei lá na carga e produziu uma certa quantidade de calor lá naquela carga, aquela resistência. Se eu ligar uma tensão contínua
que produza a mesma quantidade de calor, nós dizemos que a tensão variável tem um valor eficaz equivalente àquela tensão contínua, certo? É dessa forma que a gente deduz o valor eficaz ou a expressão de um valor eficaz de uma grandeza genérica qualquer, né? É uma forma de interpretar, é a forma de interpretar. Agora, matematicamente, a gente pode deduzir essa situação, desenvolver uma expressão para a situação, que é essa que está aí, ó. Por definição, então, a gente vai usar essa expressão, é usar dessa expressão, a expressão no valor eficaz, também trocando em miúdo. O valor eficaz de uma função é dado pela raiz quadrada da média dos valores instantâneos elevado ao quadrado. Isso equivale a dizer aquela mesma coisa que eu falei com vocês, a grandeza que produz a mesma quantidade de calor de uma tensão contínua, tá? Nós não vamos poder, vamos ter tempo para desenvolver muito isso aqui, mas a gente considera que já foi desenvolvido lá no segundo ano, tá? Mesmo tendo passado algum tempo, vocês podem já ter esquecido. Mas guarda o seguinte, toda vez que vocês forem calcular um valor eficaz de uma grandeza, a primeira coisa que você precisa é a expressão matemática daquela grandeza. No caso de o valor eficaz de uma senoide, a função é V máximo seno de ômega t. Como, por definição, o valor máximo, o valor eficaz, é a raiz quadrada da média dos valores instantâneos quadráticos, eu tenho que pegar a função matemática que eu conheço e elevá-la ao quadrado. E depois calcular a média e depois extrair a raiz quadrada. É o que essa expressão aqui está mostrando. Como eu estou querendo calcular o valor eficaz desta calota aqui, ó, e essa calota tem por função essa expressão aqui, ó, V máximo, VA máximo, seno de ômega t, eu pego essa expressão e a elevo ao quadrado. É o primeiro passo. Veja bem, é o que eu fiz. V máximo ao quadrado, VA máximo, V seno de ômega t ao quadrado é VA máximo ao quadrado, V seno ao quadrado de ômega t. Então, já tem a expressão quadrática aqui. Falta calcular a área dela. Tá? Aí, o que eu faço? Integral, eu vou integrar a função quadrática, né? No intervalo considerado, que é o mesmo, que é π sobre 6 até 5π sobre 6, né? D ômega t, quer dizer, eu estou integrando e calculando essa área. Só que não é a área dessa senoide, é a área dessa senoide elevada ao quadrado. Eu a coloquei aqui só para te servir como referência. Então, mais um passo, multiplico por 3. Por quê? Porque quando eu calculo a área, eu vou calcular a área das três. Eu calculo uma e multiplico por 3. Então, tudo que está abaixo ou dentro desse radical é a área da tensão na carga, considerando o valor da expressão quadrática. E depois eu extraio a raiz quadrada. Quando eu extraio a raiz quadrada, tipo uma compensação para o fato de eu ter elevado a tensão ao quadrado. Entendeu? É importante usar o valor eficaz quando a gente está trabalhando com potência. Mas também é importante a gente saber e considerar que o valor eficaz ele não tem polaridade. Por exemplo, uma tensão de 127 volts é 127 volts. A gente não fala que é positivo ou negativo, porque não tem razão de ser. Por quê? Porque na hora que você levou a função ao quadrado, você matou o sinal. Se ela era negativa, ficou negativo. Vezes negativo é positivo. Se era positivo, entendeu? Então não tem razão de ser a polaridade. É uma forma da gente usar essa identificação ou essa nomeação da grandeza, né, do valor da grandeza, em situações que a polaridade não interfere. Se você tiver uma carga, por exemplo, que a polaridade não interfere, você usa o valor eficaz para representar ou calcular a potência ou a quantidade de energia desenvolvida ou desprendida ali naquela carga, tá certo? Então, valor eficaz, veja bem, o valor eficaz é uma média também, é um valor médio. Por quê? Por que é valor médio? Porque eu estou calculando a média dos valores instantâneos elevado ao quadrado. O fato de eu extrair raiz quadrada
dele depois não tira a característica de ser um valor médio. Então, o valor eficaz é um valor médio. Por isso que é chamado de root mean square, valor médio quadrático. Portanto, existem dois valores médios, o médio mesmo, e o médio eficaz, ou simplesmente o valor eficaz. Tá certo? Bem, resolvendo essa expressão, isto é, calculando a integral, nós chegamos a essa expressão aí. O que eu fiz aqui? Simplesmente peguei esse V máximo ao quadrado e passei para fora do sinal de integração, porque na hora de resolver a integral, a primeira coisa que se faz é pegar a constante e jogar para fora do sinal de integração. Lá dentro ficou seno ao quadrado de ômega t de ômega t. A integral de seno ao quadrado de ômega t é essa que está dentro do parêntese aqui, tá, gente? Vocês não precisam de se preocupar, gente, de saber que é essa aqui. Toda vez que vocês forem calcular integral de seno, é menos cosseno. Toda vez que for calcular a integral de seno ao quadrado, é ômega t sobre 2 menos seno de ômega t sobre 4. É só pôr os valores ali, você já resolve a integração. Como é uma integral definida, resolve da mesma forma que a gente resolveu para o caso do seno sem estar ao quadrado, né? De põe a barra aqui e coloca os limites de integração e resolve isso para o de cima menos o de baixo, como que a gente está acostumado a fazer. Só que aqui não vai precisar de fazer, que eu já fiz para vocês, está aí. Eu coloquei aqui esses dois primeiros, essas duas primeiras frações aqui, ó, se refere a essa expressão substituindo no lugar de ômega t o valor de ômega t, que é 5π sobre 6, está aqui. Esses outros dois é a mesma coisa, substituindo onde tem ômega t por 5π sobre 6, só isso. Lembrando que tem que ser em radiano. Aqui, no caso de seno, não importa, mas aqui tem que ser sempre radiano, porque eu vou multiplicar, aliás, porque o resultado que está dentro de parêntese tem que dar um número, né? Para eu multiplicar pela tensão, por 3, pela tensão ao quadrado, e dividir por 2π, e continuar tendo o valor da tensão, senão complica esse termo de unidade aí. Bem, de qualquer forma, resolvendo essa aqui, porque são elementos aqui já fechados, já chega a uma expressão, igual chegamos para a expressão do valor médio, que é essa aí, ó, o valor eficaz de tensão na saída de um retificador trifásico de meia onda é esse aí. Do mesmo jeito que eu calculei para o outro lado deu 1,17, eu calculei para esse deu 1,18, 1,189. É um pouquinho maior do que o outro, né? O valor eficaz aqui é um pouquinho maior. Tá certo? É só usar. Então, peço a você, calcule o valor eficaz da tensão na saída de um retificador trifásico de meia onda. É 1,19, 1,189 vezes a tensão de entrada. E a corrente? É só dividir pela resistência, lei de Ohm. Por quê? A gente divide pela resistência, só pela resistência, porque a carga é puramente resistível. E a corrente no diodo? Divide por 3? Nesse caso, não. Por que não? Porque o valor eficaz é uma função quadrática. A corrente é dividida dentro do radical que é a raiz de 2. Então, eu tenho que colocar essa relação na hora de dividir para calcular a corrente. Resumindo, a corrente na saída de um retificador, o valor eficaz da corrente na saída de um retificador não é o valor eficaz da corrente. Aliás, deixa eu passar uma borracha aqui. Voltando aqui. Desculpe aí, tá, gente? O valor eficaz da corrente no diodo corrente eficaz de corrente em um diodo, em um retificador trifásico de meia onda, não é o valor eficaz de corrente na carga dividida por 3, como acontece para o valor médio, porque é uma função quadrática. Tem que dividir por raiz de 3. Por que isso? É porque esse 3 aqui, ó, a multiplicação por 3, a triplicação da área está dentro do radical. E na hora que eu aplico o radical, vai ficar raiz de 3 na relação.
Se você pegar essa expressão aqui, ó, e no lugar de pôr tensão aqui por corrente, você pode fazer isso. Você vai calcular essa calota usando a corrente aqui, ó. Aí, quando você calcula a corrente e multiplica por 3, no final calcula a corrente média, você vai chegar à conclusão que, na multiplicação aqui, você está multiplicando por raiz de 3. Portanto, se você tem ela já multiplicada por raiz de 3 e quer calcular a corrente, tem que dividir por raiz de 3. Por esse motivo que a corrente média não, desculpe mais uma vez, eficaz, na saída de um retificador é igual, na saída não, no diodo de um retificador é igual à corrente da saída sobre a raiz de 3. Deixa eu passar isso bem a limpo aqui, para não fazer a confusão que eu estou tropeçando muito hoje aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, IORMS, aliás, vou começar do começo. Essa expressão aqui de cima é para calcular a tensão eficaz na saída do retificador. Que valor é esse? É aquele que você mediria se você ligasse lá na saída do retificador um voltímetro, veja bem, um voltímetro que mede o valor eficaz. Tá? Aquele True RMS. Se você pôr um voltímetro lá, que, ajustado para valor eficaz, ele vai indicar esse valor aí. Aí, se você pegar esse valor e dividir pelo resistor, você calcula a corrente eficaz que passa pela carga. E se você divide essa corrente eficaz por raiz de 3, você tem a corrente que passa no diodo. Quer dizer, se você pôr o amperímetro que mede corrente eficaz em série com a carga, ele vai medir essa corrente. Se você pega o amperímetro e liga em série com o diodo, ele mede essa outra corrente aqui. Tá certo? É simples assim, tá? Agora, tem que lembrar o seguinte, isso aqui é importante. Se eu tivesse lá no laboratório, eu mostraria para vocês, que é o seguinte, existem dois valores eficazes. O valor eficaz da onda, que é esse que eu calculei, tá? É esse que eu calculei, e o valor eficaz da ondulação. O valor eficaz da ondulação, ele considera só a ondulação. Ele retira a componente contínua que tem na onda e mede o valor eficaz da ondulação. Certo? Aí dá outro valor, não dá esse valor, mas nós não estamos calculando o valor eficaz da ondulação, nós estamos calculando o valor eficaz da onda. Onda é uma coisa, ondulação é outra. A onda é tudo. A onda é isso aqui. Deixa eu voltar atrás aqui. Aliás, eu vou voltar atrás. Vou voltar atrás aqui, vou mostrar para vocês a diferença de onda e ondulação. É conceitual, mas é técnico também. Jeito de mostrar aqui para vocês. A onda, redesenhada aqui, é a onda de tensão na carga. Então, ela é constituída por valores instantâneos que estão variando segundo essa posição que eu estou aqui mudando com a seta aqui. Então, quando eu calculo o valor médio, eu calculo o valor da área e divido pelo período. Quando eu calculo o valor eficaz, é a mesma coisa, só que eu pego essa onda e elevo ela ao quadrado. Cada valor instantâneo aqui é elevado ao quadrado. A da onda lá em cima, não importa. Ela tem esse formato aqui, tá certo? Então, imagine que essa onda vai me possibilitar ter um valor eficaz, que é aquele que o medidor vai medir se ele for colocado lá. Agora, o que é ondulação? A ondulação é só essa parte de cima aqui, ó. É o que está dentro dessa área envolvida que eu estou envolvendo aqui. E ela basicamente, assim, quando você calcula o valor médio da onda, você estabelece uma área. Essa área, ela tem uma linha aqui, ó, que ela vale como eixo para a ondulação. Quer dizer, se eu pegar o plano, esse eixo cartesiano aqui, desculpe, e colocar aqui, ó, esquece o resto aqui, vou desenhar, eu vou ver só essa figura no desenho do plano cartesiano. Aqui está o eixo de tensão ou de corrente, e aqui está o eixo do tempo. Observe que tem uma área em cima e tem uma área embaixo. Uma área em cima, uma área embaixo. Em cima, a área de cima é igual à área de baixo. Por isso que o eixo está aqui. Essa nova figura que eu estou considerando, no plano cartesiano que eu estou considerando agora, ela só existe isso aqui, ó, o eixo do tempo, o eixo,
aliás, o eixo da tensão, o eixo do tempo e a figura. Ela fica só flutuando aqui, ó. Essa onda eu chamo de ondulação. E o valor eficaz dela é diferente do valor eficaz dessa onda toda que está aí, obviamente, porque são figuras diferentes. Isso aqui é uma coisa. Isso aqui, ó, é uma onda que estou referenciando ao eixo. Essa outra aqui, só a ondulação, eu estou referindo ao eixo se eu pôr o eixo aqui. Tá? Isso para dizer o seguinte: se você usa, você tem dois tipos de medidor de valor eficaz. De valor médio, você só tem uma, de valor eficaz, você tem dois tipos. Deixa eu voltar. Dois tipos de valor eficaz. Medidor de valor eficaz. Um que mede sem filtro, então qualquer onda que você jogar nele, ele vai interpretar e medir. O outro que tem filtro. O que tem filtro, o que ele faz? Ele absorve a componente contínua de qualquer onda que você ligar, porque ele tem um filtro, e deixa passar e lê a ondulação ou a parte variável da onda, que é o caso mais comum de medidor. Os multímetros que vocês têm em laboratório, vocês ainda não tiveram prática, mas se vocês tivessem tido, vocês estariam usando lá um multímetro, e quando você coloca aquele multímetro na escala AC, que é a escala de valor eficaz, ele vai medir o valor eficaz da ondulação, e não esse que nós calculamos. Para eu medir o valor eficaz da onda toda, isto é, da ondulação mais da componente contínua, eu tenho que usar um outro tipo. É um multímetro que mede o valor eficaz das duas ao mesmo tempo. Então, sabendo disso, a gente usa o correto, toma cuidado e usa o correto. Tá? Existem os dois tipos. O que mede, o voltímetro, que mede os dois, ele geralmente é um voltímetro ou multímetro de melhor qualidade, é mais caro. Os mais simples, né, esses que custam aí de R$ 20, R$ 30, até, digamos, R$ 1.000 que a gente consegue comprar, geralmente não tem o recurso de medir as duas, então ele mede o valor eficaz só da ondulação. Se você tivesse um laboratório agora, montasse esse circuito lá e colocasse um voltímetro na carga, se você ajustasse o voltímetro para CC ou DC, ele estaria medindo o valor médio, que é 1,17 vezes o valor da tensão de entrada. Se você pegasse ele naquele mesmo lugar, sem tirar ele do lugar, e ajustasse a chave seletora dele para valor eficaz, para C, ele iria medir o valor eficaz da ondulação e não esse valor eficaz que nós acabamos de calcular aqui. Que esse aqui é o valor eficaz da onda toda, tá legal? Agora, existem instrumentos que não têm o filtro. Por exemplo, esses instrumentos de medida de corrente e tensão que tem ponteiro, que são os analógicos, geralmente eles não têm o filtro, não. E quando você liga ele no circuito, ele já dá o valor eficaz da ondulação, da onda toda, que é esse aqui. E se for amperímetro, esse aqui. E se tiver em série com o de outro, é esse aqui. Tá claro? Então, são informações. Procurem lembrar delas. Não sei se vocês chegaram a fazer alguma experimentação no laboratório virtual, né? Se já foi comentado isso. Se não foi, é um bom momento de comentar que foi esse agora, tá? Aí eu pergunto, tá claro para vocês, meninos? Vocês depois assistem essa aula para ver, fixar mais o que eu estou falando, tá, gente? Só para fixar, porque parece que isso é informação nova para vocês. Vou continuar aqui, essa parte aqui eu vou pular. Depois a gente vê isso aqui. Eu explico de novo essa parte de valor de ondulação e tal, com mais tempo. Agora vamos praticar mais um pouco a análise, tá, gente? Eu não sei quem me perguntou na semana passada que eletrão de potência é só análise, é só analítica. Não, eletrão de potência é análise, ela é analítica e ela é prática. A minha disciplina é teórica, então é mais análise mesmo. A gente analisa os circuitos, mostra como funcionam essas topologias aí, como calcula. Laboratório a gente monta, aula prática, né? Em tese a gente montaria e faria testes, simularia situações lá no laboratório, utilizaria instrumentos, aprenderia a usar os instrumentos, coisa desse tipo. Mas não é o caso aqui da teoria, não. Por isso que eu fico muito analisando o comportamento do circuito, o que é teoria. Eu tenho até um exemplo aqui para você, para a gente praticar mais análise. Olha bem, é o mesmo retificador. Olha o título aqui, ó. Análise do retificador não controlado de meia onda
trifásico, não controlado de meia onda, carga resistiva, tensão em D1 rompido. Quer dizer, supõe que você está lá no laboratório fazendo experiência e um diodo queima. Ou então você está com um circuito que não está funcionando e ele não está funcionando porque o diodo está queimado. Tá? Qual que é o sintoma que você vai observar para saber se o diodo está queimado? A melhor forma de fazer isso é colocar o osciloscópio nos terminais da carga ou nos terminais do diodo. É o que nós vamos fazer aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, eu vou tirar o diodo do circuito, tirei, e vou colocar o osciloscópio lá. Está lá. Ó. Veja que eu coloquei o X1. X1 é o polo vivo do osciloscópio. E o GND é o terra do osciloscópio. Então, eu vou ver a tensão do X1 em função do GND, que é a forma de onda do diodo, do anodo do diodo em relação ao catódo. Ele está queimado, mas está lá. Agora, que onda que vai aparecer? Vamos analisar o circuito antes de mostrar a onda. Que circuito que ficou formado aí? Ó? Não é mais um circuito trifásico. É um circuito que tem dois diodos. Eu posso até chamar ele de bifásico, porque operando nós temos duas fases. Só que o osciloscópio ele está nos terminais, desses terminais aqui, que é um terminal de um circuito aberto, que o diodo rompeu, o circuito ficou aberto. Que onda que vai aparecer lá? Se eu tivesse o diodo, eu saberia. Nós já vimos ela na aula passada. Se eu tivesse o diodo, não. Se o diodo tivesse bom, seria aquela que vimos na aula passada. Agora, o diodo não está bom, ele está queimado. E onde é que vai aparecer? O processo de análise é o mesmo. Qual é? O osciloscópio, estando entre anodo e catodo, ele vai mostrar a tensão que é colocada lá entre anodo e catodo. Queimado ou não, é o que é colocado lá. Se o diodo estivesse lá, eu teria duas situações. Quando o diodo estivesse conduzindo, seria zero. Quando ele não estivesse conduzindo, seria o que o circuito induziria lá. Né? Só que o diodo está queimado, ele não vai conduzir hora nenhuma, mas ele está lá. Então, vai aparecer o que o circuito induzir lá, o circuito aplicar lá. Basta lembrar que o polo vivo estando aqui, ó, que é o lugar que está o catodo, que está o anodo, desculpe, é o terminal A. Então, diodo não, o osciloscópio vai mostrar a tensão da linha ou da fase A em relação ao que o circuito manda para cá. Tá? Aí eu vou ter que verificar ponto por ponto aqui para ver o que está sendo mandado lá. No primeiro intervalo, eu vou considerar o primeiro intervalo, eu vou simplificar a nossa vida aqui. Ó. Como não tem diodo aqui, gente, o que vai acontecer? Na hora que esse diodo fosse instado a conduzir, ele não estando lá, obviamente ele não vai conduzir. Se ele não vai conduzir, quem estava conduzindo continua conduzindo. Porque a gente sabe o seguinte: quando o diodo entra, ele tira quem estava conduzindo. Se o diodo não entrou, se o diodo A da D1 não entrou, porque está queimado, o que estava conduzindo inicialmente, que era o D3, não saiu, porque não foi tirado pelo diodo, já que o outro, que esse diodo não conduziu. Então, nós sabemos que no primeiro intervalo de tempo, quem estava conduzindo era o diodo D3, que era da fase C, que era mais positivo. O diodo D3 continua, ele pararia nesse ponto aqui, ó, se tivesse o D1, mas não tem, então ele continua até aqui. Ó. Quando chegar aqui, a fase C inverte de polaridade, aí o diodo corta. Ela está negativa, o diodo corta. O anodo do D3 fica negativo em relação ao neutro, o diodo corta. O outro diodo que poderia conduzir, o outro único funcionando, que é o D2, que poderia até talvez conduzir, não conduz porque está negativo, o anodo está negativo. Então ninguém conduz, porque o D1 queria conduzir, está queimado. O D3 para de conduzir porque está negativo o anodo. E o D2 não entra em condição porque está negativo, então ninguém conduz. Vai ficar um intervalo aqui sem ninguém conduzir. Agora, quando chega nesse ponto que está certo aqui, ó, o B começou a ficar positivo. Opa, então ele vai entrar. Porque o anodo dele está positivo, então vai entrar. Aí a corrente na carga vai ser decorrente da condição dele. Normal. Vai conduzir, vai conduzir, vai conduzir. A vida toda. Ou até chegar nesse ponto aqui, ó, quando o C, a fase C, fica
mais positiva, aí o D3 volta a conduzir. Bem, o D3 voltando a conduzir, ele corta D2, que é o funcionamento normal. Então, D3 entra em condução e vai conduzir, e assim sucessivamente, né? Quer dizer, ele começa aqui ó, e vai até aqui, e esse ponto que eu pus a seta é esse aqui. Então, dessa forma, gente, a tensão na saída passa a ter esse formato aqui, ó, azul. Está mal desenhada, mas é essa aí, cuja área é essa aí. Assim, gente, a tensão que vai aparecer na carga, tá? Veja bem, a primeira análise que eu estou fazendo aqui na carga é essa aí. Agora vamos voltar lá no diodo. Sabendo desse detalhe, agora eu consigo mostrar para vocês melhor o que, que acontece no diodo. Então vamos lá. O polo vivo está aqui, o GND está aqui. Nesse intervalo, eu sei quem está conduzindo é o D3. Se é o D3 que está conduzindo, a fase C está aqui. O GNT está recebendo, naquele intervalo, o potencial da fase C. O X1 do osciloscópio, que é onde está o anodo, está recebendo a fase A sempre. Então, vai ser AC. É só procurar a tensão AC aqui nesse conjunto aqui de ondas aqui, ó, e marcar ela lá. Ela está aqui, ó. Então, vou marcar ela lá. Tá? Vou pôr ela aqui que já fica mais fácil. Depois eu volto naquelas ondas, que eu tinha esquecido dela. Aqui, ó. Nesse intervalo aqui, ó, que eu estou baixando aqui, ó, nós temos a tensão AC, ela aí, ó. Tá vendo? Aí chegou nesse ponto, equivalente a esse aqui, e vamos ver o que acontece dele até esse ponto aqui, que é esse aqui. Bem, naquele intervalo o diodo D1 está aberto. Continua aberto, óbvio. Só que não tem mais ninguém aberto. Nesse intervalo não tem ninguém conduzindo. Observe pela carga aqui, ó, não há ninguém conduzindo. Se não há ninguém conduzindo, o que, que chega lá no osciloscópio? O que, que chega no anodo cátodo? O que, que o anodo cátodo do diodo vai chegar? É a fase A, que está lá, é sempre a fase A, em relação a quem? Ao neutro. Por quê? Se esse diodo não está conduzindo, aqui está aberto, aqui também não está conduzindo, aqui está aberto, o neutro da rede trifásica, ele vai direto lá para cima, cara. Por que direto? Porque não tem corrente, não tem diferença de potencial no resistor aqui. Ó. Não tendo corrente, o potencial de um lado é igual ao potencial do outro. Então, o neutro, o potencial do neutro que está aqui, ó, ele também estará aqui. Ó. Assim sendo, o osciloscópio vai mostrar AN, ou a tensão A em relação ao neutro. E eu desenhei a tensão aqui. Ó. Aqui embaixo, além de desenhar aquele montão de senoide de fase e fase, eu desenhei a senoide de fase e neutro. Então, nesse intervalo, eu marquei aqui a tensão A. Essa senoide aqui, ó, essa linha aqui, é tensão de fase neutro. Essa linha aqui ó, é tensão fase-fase. Bem, quando chegou aqui, ó, entrou o D2. Quando entra o D2, ele coloca lá em cima o B, então fica sendo o AB. Aí eu vou procurar o AB aqui, ó. Aí vou desenhar o AB, cara. É desenhado aqui. Em qual intervalo? Nesse próximo intervalo todo aqui. Ó. E para fechar, nesse ponto aqui, quem que entrou? O diodo D3 jogou a fase C para lá, então procura a fase C, ou a fase AC. É sempre A em relação a alguma coisa, ou AC, ou AB, ou AN. Cadê ela? Ela aqui. Ó. Não precisa nem de procurar ela aqui. Ó. Ela aí. Então, essa forma de onda vermelha aqui ó, é a forma de onda que aparece nos terminais do D1 se ele estiver queimado. Observe que uma parte dela é fase, outra parte é fase neutra. A área aí, ó. Interessante agora é calcular essa área, esse valor médio. Né? Eu não vou fazer isso hoje, não, porque não vou ter tempo. Essas aulas são muito curtinhas. Na aula que vem a gente volta a falar, complementa isso aí. Mas veja um detalhe aqui, gente. Ó. Essas ondas do meio aqui são as correntes, formas de onda de corrente. E é a mesma forma de onda que tem lá em cima, só que eu coloquei com cores diferentes para vocês verem. O B é decorrente da condição de D2, está vermelho aqui. Ó. O amarelo é decorrente da condição de D3, está aqui. Ó. Então, as formas de onda de corrente são essa aí. Se eu quiser calcular essas correntes, é só integrar as áreas.
né? Mas o interessante não é calcular a corrente, é calcular a tensão média na carga. No caso que nós calculamos anteriormente, eu estava considerando os diodos funcionando normalmente. Então, eu calculei uma área e multipliquei por 3, dividi pelo período, não foi? Mesma coisa fizemos pelo eficaz. Aqui, ó, como é que eu faço? Eu não tenho aquela calotinha com aquele formato, mas eu tenho uma calota com formato diferente aqui. E dentro de um período eu tenho só duas. Eu tenho só duas, porque esse aqui, ó, é uma parte do período, essa outra, até onde eu pus a seta, é o resto do período, considerando o período começando aqui. Ó. Então, esse pedaço aqui, ó, que vem a partir daqui, ó, ele já está no período seguinte. Mas é a mesma coisa de eu pegar esse pedacinho aqui, essa fatia, e pôr para lá no final, e eu tenho duas áreas iguais. Resumindo, quando um diodo queima, eu passo a ter, em vez de ter de 3 calotas, ter duas iguais. E a área de cada uma é maior. Ficou maior do que o caso do diodo funcionando. Por quê? Porque quando o diodo está funcionando, a calota começa aqui, começa nesse ponto, vai até aqui. Essa outra começa aqui, vai até aqui. E tem uma outra faltando. Quer dizer, cada diodo, a área relativa à condição de cada diodo aumentou nesse caso. Se aumentou, a corrente média em cada diodo aumentou também. Se a corrente média aumentou, você tem que considerar que o diodo vai ter que suportar uma corrente maior. Agora, veja bem, e se dois diodos queimassem? Só para fechar isso aqui, tá, gente? Eu sei que vocês têm aula lá, só tem dois alunos, 3 alunos aqui, né? Mas tudo bem. Acho que é bom até parar, né, gente? Por respeito, né? Na aula que vem eu continuo nesse ponto, pode ser? Porque já saiu um aqui, ele foi lá para a aula do Rodrigo e ele tem direito. Na hora que vem eu continuo nesse ponto aqui, pode ser? Legal, gente? Tranquilo? Juliana, Lucas e Gabriela. A aula que vem eu continuo nesse ponto aqui. Essa aula é muito curta.